mas eu recebi muitas perguntas para falar sobre o cérebro do adolescente, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa reestruturação desse cérebro. Então, hoje é um bate-papo bem gostoso para que a gente possa entender o que acontece no cérebro do adolescente. Então, me falem aí, gente, se vocês são mães de adolescentes, se vocês trabalham com adolescentes. Eu sou mãe de adolescente, né? E a gente tem um divisor de águas quando a gente tem a criança na infância e ela passa para a adolescência. Então a gente tem sempre aquela frase, aquela famosa frase dizendo assim: ai, se prepara, filho pequeno é ótimo, você vai ver quando chegar na adolescência, né? Então o que acontece com esse adolescente? O que acontece no nosso cérebro na questão da adolescência? Então a gente tem, primeiro, que entender que na adolescência acontece uma reprogramação neuronal no nosso cérebro, tá? Então, quantas vezes nós falamos, a culpa é do hormônio, né? São os hormônios, essa criança tá com os hormônios aflorados. Então, a ser adolescente é sinônimo de problemas. O pessoal tá falando mãe de adolescente. Então, gente, aproveita aí, faz perguntas. Eu também sou mãe de adolescentes, né? Passei por essa fase ainda. Uma das minhas filhas ainda está na adolescência. E a adolescência, gente, a todo o amadurecimento cerebral, ele termina por volta de 20 a 25 anos. Então, quando a gente acha que esse cérebro está totalmente formado, e a gente acha que com 18 anos esse cérebro está todo formado, isso não é verdade, tá? Então, a gente passa, esse cérebro ele vai estar totalmente formado por volta de 22 a 25 anos. Então, o que acontece na adolescência? Lógico que tem toda a questão hormonal, a mudança física do corpo, mas acontece uma reprogramação nesse cérebro. E o que é essa reprogramação? A gente tem várias podas neurais nesse cérebro. O que são podas neurais, gente? É poda. Imagine poda de árvore. É uma morte programada de neurônios nesse cérebro. A gente tem vários neurocientistas, vários autores, quando dizem que nós temos essa poda neuronal. Eu sigo várias frentes da neurociência, que nós temos duas podas neuronais muito importantes na vida. E isso é importante a gente saber, tá? Uma por volta de 2 anos e uma por volta de 12 anos. Então, o que acontece na adolescência? Gente, quem é mãe de adolescente, eu tô vendo que tem muitos pais aqui de adolescentes, percebam, gente, que aos 12 anos, parece que essa criança mudou completamente. Mudou comportamento, mudou fala, mudou postura. E aí você fala, eu desconheço aquela minha... O pessoal falando, tá, que lindo, meu neurônio. O pessoal do Super Sério de São Luís, meu neurônio, né? Então, o que acontece nesse cérebro? A gente desconhece o nosso filho. Aí você fala assim, nossa, mas aquela princesinha que eu tinha, aquele príncipe que eu tinha, como que ele mudou tanto, né? Como é que aconteceu nisso? Aconteceu, gente, porque houve uma poda neuronal nesse cérebro. Na hora que há essa poda neuronal, há uma reprogramação de todo esse cérebro, porque ele vai entrar em outro processo da vida adulta. Então, entre 12 anos, né, a gente tem no mundo, cada cultura determina um pouco da idade da adolescência. Então, eu vou falar da nossa adolescência aqui no Brasil. Então, a gente tem uma criança que o movimento dela, o espelho dela era a família, era a mãe, era o pai. Quando ela entra na adolescência, em quem ela se espelha? Nos amigos, né? São os amigos que mostram o espelho. Então, dentro da sala de aula, aquele menino, né, ou aquela menina que se destaca, ou pelo fato de falar palavrões, ou pelo fato da bagunça dentro da sala de aula, ou aquela menina que é mais, né, extrovertida dentro da sala de aula, que chama a atenção, ela passa a ser o espelho para os outros adolescentes. E esse espelho pode ser positivo, nossa, eu quero fazer parte daquele grupo, ou pode ser negativo, eu não aceito aquele grupo, eu não aceito a postura daquele adolescente, do meu colega,
dentro da sala de aula. E isso gera muitos conflitos. Então, a gente tem adolescentes na sala de aula, ou dentro da... Principalmente gente que é professor de educação física, percebe muito isso. Aquele adolescente que tá um calor insuportável. E ele tá de blusa e capuz. E ele não tira isso. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que lá no nosso cérebro há um movimento, essa reprogramação, ela está mudando essa estrutura de recebimento das informações. E essa adolescência, há uma alteração muito significativa num neurotransmissor que é a dopamina. O que é esse neurotransmissor? A dopamina é aquela sensação de motivação, sensação de prazer. Quando a gente entra na adolescência, a gente tem uma alteração nesse neurotransmissor, nessa dopamina. Olha agora o perigo, gente. Guarda o que eu vou falar, tá? Porque a gente entendeu algumas coisas, tá? E a Irene falou, acontece isso com a criança menor de 12 anos? Pode acontecer, Irene, pode acontecer. Isso é aproximado, tá? Então, essa poda neuronal não é que vai acontecer exatamente aos 12 anos, mas é aproximado ali. Tá? Pode acontecer antes, pode acontecer um pouco depois. Nós temos várias podas neuronais. Mas essa realmente forte é por volta dos 12 anos. É um marco, mas não é que exatamente a criança fez 12 anos teve a poda neuronal. Tá? Mas é um marco que a gente tem que ver. Só que nós temos que perceber que, olha, guarda isso, gente, que eu tô falando. Chama pai, chama mãe, porque vocês precisam entender o que isso pode ser prejudicial para o adolescente. Muitas vezes eu escuto de pais dizendo o seguinte: Renata, eu vou largar meu filho, porque eu já tentei de tudo. Eu já expliquei, ele não estuda, ele não faz lição de casa, ele sai com os amigos, ele bate porta, ele bate boca comigo. Cansei. Gente, eu escuto isso. E eu também já falei isso, né? Às vezes eu dei vontade de falar pra minha filha, chega, cansei de falar a mesma coisa e você não me escuta, gente. Não é que o adolescente não escuta. Ele escuta, óbvio que ele escuta, ele só não quer te responder para isso. Então eu falo que eles são monossilábicos. Você faz a pergunta e diz, quando fazem, né? Tá bom, já falei. Por quê, gente? Olha o perigo disso, tá? Quando a gente tem uma alteração nesse neurotransmissor que é a dopamina então é aquele neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer, de felicidade. Se eu tenho uma baixa dopamina, o que esse adolescente vai fazer, gente? Ele vai tentar elevar o nível de dopamina. Lógico que isso ele não tem noção disso tudo. E como é que ele vai elevar o nível de dopamina, gente? Pensem aí, gente. Ele vai buscar subsídios para elevar esse nível de dopamina e deixá-lo feliz. E aí onde ele vai buscar esse nível de dopamina? No álcool, em substâncias químicas, né? Não sei se tem crianças aqui, né? Mas o que? No comportamento sexual. Então a gente tem esses 3 pontos importantes. E o uso do álcool e o uso das substâncias químicas, ele vai elevar o nível de dopamina no cérebro. E vai dar a sensação para o adolescente, tá? Aquela sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. O que acontece quando o adolescente, ele usa as substâncias químicas ou ele usa o álcool, tá? Ele eleva o nível de dopamina no seu topo, quase que máximo. Então, só que ele eleva o nível de dopamina, gente, numa velocidade altíssima, rápida. Sabe um elevador que sobe muito rápido? É assim. Então, o adolescente está lá, depressivo para baixo, usou o álcool, se sentiu bem. O nível de dopamina foi a 1000, tá? Só o que acontece? Como eu elevei o nível de dopamina muito alto, a hora que aquele efeito da droga ou da substância química passa, tá? Do álcool, o nível de dopamina ele desce na mesma velocidade. Então, de novo, o adolescente precisa buscar esse uso de substâncias químicas para elevar de novo a dopamina. Então, vejam, gente, quando alguém fala pra mim, Renata, não tem problema ele experimentar um pouquinho. Aqui na minha casa, gente, todo mundo sabe como eu fico brava. Não existe o álcool aqui dentro, porque eu sei dos prejuízos que isso causa no nosso cérebro. Então, ou seja, eu tenho uma elevação de nível de dopamina muito maior.
olha o outro perigo. Quando eu tenho essa elevação de nível de dopamina, eu perco um controle que nós temos nas funções executivas. As funções executivas, gente, ela acontece aqui, ó. Tá vendo? Tem até uma divisão no meu cérebro, aqui, ó. Tá? Que é o lobo frontal. Esse lobo frontal, ele é responsável para que eu tenha controle inibitório. Então, eu sei que determinadas atitudes não cabem naquele ambiente que eu estou, tá? Então, vou dar um exemplo, vai falar palavrões, ter uma atitude inadequada. Eu sei que não cabe, porque eu tenho o meu nível de dopamina ok, eu sei o controle inibitório, então eu sei que, por exemplo, vou pensar que na igreja você vai se comportar de um jeito, numa festa você vai se comportar de outro, na escola você vai se comportar de outro, por quê? Porque você tem essa noção do controle inibitório, tá? O que acontece? Quando você usa substâncias químicas e eu elevo esse nível de dopamina, eu perco essa noção. E perder essa noção é o que os nossos adolescentes fazem. Então, por isso que eu tô deixando até fazer essa live um pouco mais tarde, porque eu sei que muitas crianças acabam me assistindo e tem alunos que assistem também. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem um adolescente que toma uma atitude inadequada, tá? Gente, imaginem na cabeça de vocês a atitude desse adolescente perante até o grupo. Por quê? Porque ele está sob o efeito de álcool e de droga. E ele estando sob o efeito de álcool e de droga é porque esse nível de dopamina está alterado neste cérebro. E além de tudo isso que eu comentei com vocês, gente, há também um programa nesse cérebro que é o nosso sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Por exemplo, eu estou aqui com vocês, meu sistema de recompensa é a interação de vocês. Então, quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês fazerem perguntas para mim, isso eleva a minha dopamina e é um sistema de recompensa. Pode ser um sistema de recompensa o chocolate. Então, ou seja, a comida, né? Então, a gente vê adolescentes que comem muito e, ao mesmo tempo, a gente vê adolescentes que entram naquela coisa na cabeça que eu tô muito gorda e que eu não posso comer porque eu vou engordar, e aí nós temos anorexia, a gente tem todos aqueles distúrbios alimentares. Então, por que isso acontece? Por conta desse cérebro que está em reprogramação. Então, eu acabo tendo um distúrbio quanto a isso, porque eu enxergo o meu sistema de recompensa e eu enxergo o outro de uma forma que eu gostaria. Vou um pouco mais além que acontece no cérebro desse adolescente. A questão das redes sociais. O nosso cérebro, gente, ele não é programado para diferenciar o real do virtual. Não existe isso. Se ele não é programado para distinguir o que é real do virtual, o que o nosso cérebro entende? Que tudo é real. Então, esse adolescente que ainda está em formação cerebral, por favor, gente, pais, esse adolescente não está com o cérebro todo formado. É aí que mora o perigo. Aquela frase que eu disse, nossa, gente, eu não aguento mais, vou largar, ele que assuma os seus problemas, ele que assuma as suas consequências. Vou falar como mãe, gente, não largue o seu filho adolescente. Não largue. Porque é o momento dessa reprogramação e a hora que você vai largar o seu filho quanto adolescente, você vai perdê-lo, tá? Por isso que a gente tem casos de adolescentes nas drogas, suicídio e outros problemas que todo mundo conhece que existe na adolescência, porque ele acredita em tudo. Ele não acha que existe o perigo, tá? Tirando as drogas e o álcool, a outra maneira de um adolescente ser agressivo? Sim, Irene, sim. Por quê? Porque ele começa a fazer... Boa pergunta, Irene. Excelente, gente. A pergunta dela é excelente. Tá, meu filho não usa álcool, ele não usa drogas, porém ele está agressivo. O que quer dizer essa agressividade? Gente, quando criança, o que essa criança entende? Que o mundo gira em torno dela. Então, o que ela escuta, o que o pai escuta é lei. Quando essa criança, quando ele entra na adolescência, ele começa a ter
julgamentos. Então esses julgamentos e o fato de eu começo a analisar os meus colegas, os pais dos meus colegas, eu começo a analisar os meus professores, então eu começo a fazer julgamentos. E eu começo dentro do cérebro do adolescente perceber que aquele pai, aquela mãe, as informações deles não batem com o que eu quero fazer. Não é compatível. Então você diz para o seu filho, não, você não vai no shopping, você não vai na balada. E o seu filho bate o pé e ele diz que vai e que todo mundo vai e que só ele não vai. E aí você fica com o coração apertado e diz, então tá bom, vai, né? E nesse vai acaba tendo um conflito. Não estou dizendo que não há conflito, gente, mentira. Me desculpa, gente, por mais que você crie o seu filho em todos os princípios e todos os valores, eu desconheço uma mãe e um pai que não passam por conflitos na adolescência. Aquela história básica, nossa, eu sou super amiga da minha filha. Não, gente, você é mãe da sua filha. Desculpa, eu errei aí. Quando você fala assim, eu sou amiga da minha filha na adolescente. Não, gente, você é mãe. Você não é amiga da sua filha. Você é mãe. Então, assim, pare com essa história, né? Ah, não, que ela me conta tudo. Gente, não conta. Ela vai contar o que é previsível para ela, o que ela quer que conte. Então, ser adolescente é também ter momentos de privacidade. Então, a gente tem, quanto mãe, respeitar a privacidade desse seu filho adolescente, porém, mas contudo, todavia, gente, com um olhar de pai e mãe. Tá? Não larguem o seu filho, não abandone o seu filho adolescente, porque ele está com esse cérebro na reprogramação. Olha o que é interessante que eu vou dizer aqui também para vocês quanto ao cérebro. Gente, adolescente dorme à noite? Não dorme à noite, tá? Não dorme. Então, ou seja, aí ele fica até meia-noite, 1h da manhã, 2h, 3h da manhã, super ligado. Se você deixar, ele vai dormir até meio-dia. Ele vai dormir até 2h da tarde. E você vai falar o que pra ele? Que ele é preguiçoso, que é lógico que ele dorme até 2h da tarde, porque ele fica no celular até de madrugada. O que está acontecendo? Gente, uma reprogramação neuronal. Então, esse adolescente realmente não tem sono. Ele não tem sono. Tá? E por ele não ter sono, ele vai buscar esse efeito de dopamina que não tem nesse cérebro por conta da reprogramação neuronal. Onde ele vai buscar? Ele tá dentro de casa, certo? Ele vai buscar nas redes sociais, no celular e no videogame. Então, o celular, o uso excessivo do celular, o videogame, ele vai elevar de novo esse nível de dopamina do adolescente. Eleva o nível de dopamina do adolescente, ele se sente bem. E aí, ele vai buscar ainda mais. Olha o outro perigo. O que com o adolescente acontece dentro do cérebro dele? Ele tá quase dormindo e ele põe o celular do lado. Primeiro botão do WhatsApp que toca, ele vai despertar esse cérebro. Então, ele tá quase dormindo, meio ensonado, ele vai despertar. E aí, ele vai olhar esse WhatsApp. Por que ele vai olhar esse WhatsApp ou a mensagem que ele recebeu? Porque o cérebro dele vai falar assim, nossa, eu preciso ver. Quem é que tá me chamando? É muito importante. Então, isso é o sistema de recompensa. Então, quando eu falei de substâncias químicas, do álcool, e a Irene perguntou, gente, o uso excessivo do celular, o uso excessivo das redes sociais. Como o nosso cérebro não diferencia o que é real do virtual, ele vai buscar esse processo onde? Nas redes sociais. Então, ele vai enxergar sempre o que as redes sociais nos traz. A rede social nos traz o bem-estar. Por que a criança fica e o adolescente fica tanto no TikTok? Porque o TikTok aumenta meu sistema de dopamina. Eu me divirto olhando o outro na dancinha, na música. Então, eu aumento o meu sistema de dopamina. É o meu momento de distração. E eu enxergo o outro como sendo muito melhor do que eu.
Então eu vejo o outro, o adolescente ele enxerga o outro sempre melhor do que ele. Ele vai enxergar a amiga melhor, a amiga mais bonita, o meu colega é melhor do que eu, ele é mais inteligente, ou ele é aquele menino todo, né, pra frente dentro da sala de aula, que não tem medo de nada, que bate boca com o professor, que é o líder, que se dá bem com as meninas. Então, eu nunca vou enxergar porque eu não consigo me ver por conta dessa dopamina, dessa reorganização cerebral do sistema de recompensa. Por mais que você fale para o seu filho, para sua filha, que ela está bonita com aquela roupa, a sua voz, quanto mãe, quanto pai, não tem um pingo de valor. Ela vai perguntar para amiga. Eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Teve uma vez que eu tava com a minha filha, ela tava comprando algumas roupas e ela saía e me mostrava a calça. Mãe, o que você acha? Eu falava, ai, tá linda. Gente, não bastava eu dizer que tava linda. Ela fotografava e mandava pro grupo das amigas. Então, se eu compro a vermelha, eu compro a rosa. Eu dizia, compra a rosa que tá bonita. Se as amigas falassem, compra a vermelha, as amigas tinham muito mais valor. Por conta desse processo, eu saio do grupo familiar e eu entro no grupo social. Eu enxergo a sociedade por conta desse processo de amadurecimento, de funções executivas, de lóbulo frontal sendo formado e reprogramado. E aí eu começo a ver no adolescente, ele começa a se ver dentro de um grupo social e ele precisa se fazer presente dentro desse grupo social. E nós temos dois tipos de adolescentes. Nós temos aquele adolescente que não acredita no pessoal, então no grupo da galera, e ele tem a sua opinião própria, e esse número de adolescentes é assim, gente, pequeno, tá? E a gente tem um grupão de adolescentes que enxerga o social, então ele precisa fazer parte daquele grupo, e para fazer parte daquele grupo, ele precisa fazer o que o grupo faz. E o que o grupo faz pode ser algo negativo, pode ser algo prejudicial. Então eu vou pichar a escola, eu vou experimentar drogas, eu vou experimentar o álcool, eu preciso me fazer presente nisso, tá? Então ele não sabe dizer não. E ele não sabendo dizer não, o que acontece? Ele entra com a galera. E ele se faz presente dentro da galera. Então, vejam os perigos que acontecem dentro desse cérebro do adolescente. Tem mais perguntas, gente. Vou perguntar aqui, deixa eu ver. Como trabalhar essa reorganização cerebral na adolescência? Irene, não existe uma fórmula mágica da reorganização. Isso vai acontecer no cérebro, tá? Isso é natural acontecer. O que nos cabe, quanto educadores, quanto pais, quanto mães, é olhar para esse adolescente. Adolescente, gente, não aguenta sermão. Quer ter problema com o adolescente? É ficar fazendo aquele sermão gigantesco. Ai, porque na minha... Gente, eu já fiz, tá? Conta, mãe. Ai, porque na minha época. Ai, porque você tem tudo. Porque se fosse na minha época não tinha nada disso, né? Ou dentro da sala de aula, o professor dando aquele sermão. Porque eu venho aqui para dar uma aula, porque eu programo a minha aula para o melhor possível e vocês não dão valor. Esquece, gente. Isso não vai levar a nada. O conflito vai ser muito maior. Esse choque vai ser muito maior, tá? Então, primeira coisa, gente, esse adolescente, ele precisa ser ouvido. Eu posso fazer aqui, gente, relatos e mais relatos, porque eu lido com adolescente, né? Fui coordenadora durante 27 anos de adolescentes, coordenei de educação infantil, adolescentes, né? Adolescentes que batiam boca com o professor, e o professor colocava pra fora, e aquele conflito todo, e aí o adolescente começa a chorar e não para mais, ou ele começa a rir da tua cara e também não para mais. Então, quantas vezes eu via os professores dizendo, Renata, eu tô falando com ele, ele tá rindo da minha cara. Gente, não é que o adolescente tá rindo da sua cara. Vocês sabem por que o adolescente ri? Tá? É lógico que tem o momento do deboche, não tô dizendo que não existe, que tem aquele momento tipo assim, eu sou superior, nada vai acontecer comigo, o professor pode falar o que ele quiser, e aí o que ele se sente dentro do grupo?
o super poderoso, tá? Mas alguns adolescentes e crianças também, eles riem quando você tá dando uma bronca, porque é uma forma de expressar. Na verdade, ele tinha vontade de chorar, mas se ele chorar, ele vai mostrar uma fragilidade. Então ele ri, né? E ele ri pela forma, né, de não conseguir se expressar naquele momento. Alguns choram, né? Eu tinha adolescentes no colégio, que eu sempre coordenei com adolescentes, que quando o professor dizia, vai para Renata, ele já descia as escadas chorando. Outros saíam da minha sala e eles saíam balançando os ombros e entrava dentro. Olha como eles fazem, gente, adolescentes. Você deu a bronca, o professor botou ele pra fora. Aí você rasga aquela bronca, né? Porque você faz isso, que o professor tá lá pra dar aula. Aí ele entra dentro da sala, ele abre a porta. O que os amigos falam? E aí, gente, o que aconteceu? Você levou suspensão? A Renata te deu advertência? Ele faz, não aconteceu nada. Ela só conversou comigo. Por que ele faz isso? E aí o professor... Gente, ele vinha morrendo pra cima de mim, dizendo assim, Renata, não adianta mandar o aluno pra você, porque nada acontece. Gente, por que ele faz isso quando ele entra na sala? Pra se mostrar de novo que ele tem o poder. E que nada aconteceu dentro dele, tá? Então a gente precisa entender esse adolescente, o que acontece nesse cérebro. Qual é a melhor forma de lidar com o adolescente? Gente, não é... entrando com a galera, tá? Você não vai entrar com a galera junto, mas é trazendo eles. Então, assim, busca o que eles gostam, né? Quem é pai e quem é mãe, quantas vezes, gente, às vezes minha filha faz assim, mãe, vem assistir tal coisa. E aí, gente, eu não tô afim, porque não me interessa aquele filme. Mas, se você começa a ver o que eles escutam, o que eles estão assistindo, e você começa a conversar com eles sobre aquilo, nem que for um pouquinho, você começa a se aproximar deste filho, tá? Então, é muito difícil? É. Então, gente, eu cheguei em shows, né? Shows que não tô afim de ir. Não é muito minha praia, mas eu fui. Então a hora que você vai no show, e aí eu fui no show e minha filha fez assim, mãe, você tem que aprender a cantar as músicas. Gente, não vou aprender a cantar as músicas, mas você tava ali, e aí você curte, aí você pergunta, nossa, que legal, já tinha escutado aquela música. Não precisa ser uma conversa gigantesca, curta, mas você acaba trazendo ele pra você, tá? Outra coisa legal que às vezes eu faço, então às vezes eu visto uma roupa, e eu levo, e eu mostro pra minha filha, ei, você acha que eu tô bonita? Tá bom? Essa blusa ficou boa? Você acha que eu tenho que trocar de calça? Então, esse adolescente vai percebendo que você é uma pessoa que tá ali pra compartilhar. Então, assim, há choques, os choques vão acontecer, os desafios vão acontecer, quanto pai, quanto mãe, quanto professor. Mas o que esse professor pode fazer dentro da sala de aula? A gente ganha esses alunos muitas vezes no bom humor, tá? Então, às vezes, uma piadinha gostosa dentro da sala de aula, lógico, tudo sempre saudável, tá? Você não vai falar palavrão dentro da sala de aula, porque eu acho, gente, que um professor que fala palavrões dentro da sala de aula precisa rever seus conceitos, tá? A escola hoje, ainda pra mim, ela precisa entrar com o professor, ok? Buscar fazer parte dessa adolescência também, mas não é falando palavrões dentro da sala de aula que você vai ganhar o seu grupo de adolescentes. É fazendo piadinhas de humor, é de repente falando de um artista que você sabe que eles gostam, né? Então, saiu algo no cinema, né? Saiu alguma coisa interessante, conversa com eles, né? Um jogo de futebol, o que aconteceu, e aí, você assistiu o jogo, nossa, né? Então, assim, começa a sua aula de uma forma leve. A hora que você começa a sua aula de uma forma leve, você traz esse povo para você. E, gente, é muito difícil dar aula para adolescente. Eu acho que a fase mais difícil dos adolescentes é do 6º ao 9º ano, tá? Por que do 6º ao 9º ano? Porque tá havendo muita reprogramação neuronal, tá havendo muita poda neuronal. A gente tem uma outra alteração que acontece no cérebro, que é uma reestruturação dessa bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? É um revestimento que a gente tem aqui no axônio,
como se fosse uma capa, é uma capa de gordura que faz com que os impulsos elétricos passem, né, aqui de um nódulo, a gente são os nódulos de Ranvier, para os dendritos e possa haver a comunicação. Então, nessa reestruturação da bainha de mielina, também acontece. Então, os impulsos podem passar um pouco mais devagar, ou podem passar de uma forma acelerada. Então, tudo isso acontece dentro do cérebro do adolescente. Outra coisa importante, eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Inclusive, ele tá até... Deixa eu pegar aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz isso na coordenação pedagógica. Gente, isso é muito legal vocês fazerem, tá? Ó, olha o que eu fiz, tá? Guardem isso, gente. Convidem as pessoas para essa live, tá? Ó, vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Vocês estão vendo essa caixinha? Isso é uma caixinha chamada Caixinha das Emoções. Olha o que eu fiz. Eu vou ler para vocês o que eles me escreveram, tá? Eu coloquei na coordenação pedagógica e na minha sala de aula também tem essa caixinha das emoções. Eu passei em todas as salas do Fund 2, Fund 1 e Fund 2. Eu quanto coordenadora, tá? Eu falei para eles que tinha uma caixinha do lado da minha sala e que eles poderiam colocar bilhetes ali. Se eles quisessem que eu chamasse eles ou que algo fosse feito, era um momento de comunicação, que eles colocassem o nome. Caso contrário, eles poderiam colocar anonimamente. Gente, eu quero que vocês vejam o primeiro dia da caixa. Ó, dá pra vocês verem? Isso, gente, foi o primeiro dia da caixa. Eu nunca vi tanto bilhetinho. E olha o que me assustou. Eu vou ler pra vocês. Guardem o que eu vou ler, tá? E, gente, isso aqui foram muitos bilhetes. Olha isso, 14 anos, 9º ano, tá? Às vezes eu me sinto muito sozinha, mesmo estando rodeada de amigos. 14 anos. Querem mais? Há vários alunos na minha sala que se mutilam e precisam de ajuda. 13 anos. Tem mais. Não me sinto bem. Sempre tento fazer o bem, mas sempre faço mal. 14 anos. Eu tenho muitos bilhetes, gente. Eu tenho alguns até mais sérios que eu não posso dizer aqui nas redes sociais, mas eu tenho muitos bilhetes sérios de adolescentes, tá? Isso eu coloco aqui, ó, no meu livro de neurociência. Até deixei marcadinho, ó, para falar para vocês, tá? Que foi essa caixinha das emoções. Isso me assustou muito, porque a grande quantidade de alunos, de adolescentes que não gostam do seu próprio corpo, que se mutilam, né? E que você, quanto pai e mãe, nem sabe. Fiz a live um pouco mais tarde por conta disso, porque é um assunto importante e que a gente tem que levar conhecimento. Pai, mãe e professor, vocês precisam conhecer o cérebro do adolescente para dar aula, para ser pai e mãe. Porque não é fácil ser adolescente. É um problema para os pais e é um problema também para quem é adolescente. Eles precisam de uma aceitação do outro, de quem é o outro e de quem eu sou. Eu não me pertenço a esse grupo, eu não me pertenço a esse mundo. Por isso que a gente tem a quantidade de adolescentes que não se fala. Se não estão cometendo suicídio, estão tentando. Isso é sério demais. A gente precisa conhecer esse cérebro do adolescente. Então, precisamos, gente, conheçam o adolescente. Eu não tô dizendo pra gente ficar buscando, eu sou um pouco contra essa história, de autoajuda, vamos buscar. Não, gente, é conhecer, é trabalhar com as habilidades socioemocionais. Um ponto importante é escutar o que esse adolescente está falando. Se você é pai, se você é mãe, se seu adolescente está falando uma frase, porque ele não fala mais que isso, tá? Adolescente é curto. Se ele estiver falando uma frase, pare o que você está fazendo. Escute. Seja uma frase. Outra coisa importante que acontece dentro do cérebro, gente, oscilações de humor. Nós não falamos sobre isso, né, ainda na live. Oscilações de humor. Então, ora esse adolescente está feliz da vida, em questão de segundos, ele está derrubando
a casa. Né? Então ele vai para uma festa, é a festa que ele quer, a festa que você deixou. Se ele abrir o guarda-roupa e ele vê que a roupa que ele queria pôr não cabe ou não está, ou está no varal que você molhou, é um momento de um turbilhão, de uma explosão gigante. E aí você, quanto mãe, quanto pai, fala assim, mas precisa de tudo isso? É só uma calça, é só uma blusa. Não, gente, não é só uma calça, é uma blusa. Para ele é a calça, é a blusa que ele queria. E outro ponto importante, gente, agora outro perigo que acontece. Às vezes, quanto pai, quanto mãe, a gente quer recompensar o nosso adolescente com aspectos materiais. Tá? Então assim, então ele tá chateado comigo e eu vou lá e compro uma calça. Aí ele tá triste comigo, aí nós brigamos, eu vou lá e compro uma blusa. Não é assim que conquista o adolescente. Você vai conquistar no sistema de recompensa como os das substâncias químicas de uma forma muito curta, rápida, e que aquilo vai passar. Então, de todas as dicas, né, todas as sugestões que eu trouxe hoje para falar do cérebro do adolescente, gente, quem tá entrando agora, boa noite. Depois vocês assistam a live, foi bem bacana, tá? Falando um pouquinho desse cérebro do adolescente, é pensar que você também já foi adolescente e que você também já teve dúvidas e que você não sabia que caminho tomar. Então, é perceber que eles não sabem o caminho. Ora, eles são crianças, que eles choram. Ora, eles se comportam como adultos. Porque essa reprogramação neuronal está totalmente desconfigurada, tá? E estar desconfigurada, eu não sei quem eu sou. Então, eu tenho uma oscilação de humor, eu preciso de um sistema de recompensa, minha dopamina está alterada, minha bainha de mielina também, tá tendo poda neuronal, eu tenho tudo isso, faz parte da adolescência. Só que eu vou, para terminar a nossa live, gente, eu vou dar uma sugestão como mãe de adolescente. Não desista do seu filho, não desista. No meio desses turbilhões, é muito mais fácil a gente desistir e dizer, vai, né? As consequências, que você vai ter suas consequências. Não desista do seu filho, porque as consequências não são só para ele, são para você também. Então, às vezes, lutar é muito mais difícil. O conflito, a briga, a discussão dentro da casa é muito mais difícil. É muito mais fácil a gente deixar. E a hora que a gente deixa, a gente não sabe como é que nós estamos. Então, mostre o porquê que você não está deixando e pondere. Pondere se o não é realmente precisa. Então, às vezes você vai falar, não, você não vai na festa. Aí você deixa. Pondere. Essa é uma festa bacana? É uma festa que vão ter outros pais? É uma festa que vai estar tudo saudável? Pondere o que dá pra deixar. Né? Porque às vezes um não vira assim. O adolescente, ele fala tanto no seu ouvido, tanto. Mas mãe deixa, mas todo mundo vai, só eu que não vou, que é um absurdo. Todas as mães deixam, menos você. Pondere. Pondere, leve, vai buscar. Vou contar pra vocês o que aconteceu, só pra gente encerrar quase a live, né? Não, pera, fiquem aí, não saem daí. O que aconteceu uma vez com a minha filha. Ela queria ir numa festa. E eu sempre fui muito cuidadosa quanto festa. E ela queria, batia o pé e dizia que todo mundo ia, que ela achava que era uma festa legal, era uma festa assim. Como que os adolescentes fazem as festas, gente? Eles fazem um aniversário, eles pegam um espaço lá, um barzinho, um local, vai todo mundo, cada um paga o seu, ninguém mais leva presente. Às vezes eu pergunto, filha, mas ninguém leva presente? Ele vai fazer aniversário? Não, mas todo mundo deu R$20 e tá bom na festa. Opa, né? Mas é uma nova visão aí da adolescência. Pelo menos aqui em São Paulo, gente, tem acontecido muito isso. Ah, vamos no aniversário. Gente, você vai comprar presente pro seu amigo? Não, mãe, todo mundo deu R$20, tá tudo bem. E aí ela queria ir nessa bendita dessa festa, tá? Primeira coisa que eu falo, gente, isso é obrigação dos pais. É obrigação. Com quem você vai, como você vai voltar, eu quero o endereço de quem vai e eu quero os telefones de quem vai. Isso, eu tô invadindo privacidade. Não, gente, você tá buscando a segurança do seu filho, tá? Eu vou te levar, o pai do João vai te buscar, que horas você vai voltar? Eu quero o endereço. Mas não, eu quero isso. Tá? Então, o que eu fiz? Ela queria ir num determinado local, e aí
Pegamos o endereço, abri o computador no Google Maps, lá, aquele Google que você vê o espaço. E aí, né, meu marido abriu e fez assim, me chamou, aquela coisa básica. Vem ver onde ela quer ir. Gente, um absurdo onde ela queria ir. E aí nós chamamos ela, né? Chamei minha filha, abri o computador e disse, é aqui a festa. Você sabia que a festa é aqui? Ah, não, mãe, era o endereço. Mas todo mundo vai. Não. Abrimos o endereço, mostrei o que tinha ao redor do espaço, ou seja, não era adequado ali. A gente sabe que o local que era, não era um local adequado, né? De segurança, sabíamos que ia rolar drogas ali. Ela não foi. Então, aí as pessoas, lógico, gente, houve chororô aqui em casa, houve tudo, mas todo mundo foi. Não, então a gente quer fazer um outro programa? Quer ir no shopping? Quer ir a alguma coisa? Vamos jogar um jogo? Então, eu propus outras. Houve um conflito? Houve. Mas ela não foi, né? Porque eu sabia que ali não era um local. Outros locais que ela quer ir, a gente faz a mesma coisa. Dá o endereço, a gente abre. Tá, tudo bem. Ali não é um local muito bom, mas, contudo, porém, todavia, eu vou te levar. Vou te levar na porta. Ah, vou vir com não sei quem, vou vir de Uber. Não, então a gente vai te buscar. Tá o horário, tudo bem? Combinado? Combina antes, tá? Esse combinado não sai caro. O não combinar acaba vindo. É lógico, gente, eu tô falando de adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos, que você tem que fiscalizar, gente. São crianças menores de idade, são crianças que vão usar substâncias químicas se alguém oferecer porque não sabe dizer não. Se não for, vai para o álcool porque não sabe dizer não. Vai para um comportamento sexual porque não sabe dizer não para isso, tá? E sabemos que o efeito disso mexe com a dopamina e eles fazem coisas que ninguém pode fazer, que não deve ser feito. Então, assim, mostrem a realidade, conversem. Um outro ponto importante, gente, adolescente acha que nunca vai acontecer com ele, tá? Nunca. Acontece com o outro, tá? Com ele, não. Ele tem pleno poder do comportamento dele. Não. Quando ele entra no uso das substâncias químicas ou do álcool, ele perde o controle inibitório. Ele perdendo o controle inibitório, gente, ele perde inclusive a memória. Ele não se lembra o que aconteceu. Ele não sabe se ele bebeu, se ele tomou alguma atitude inadequada, ele teve algum comportamento inadequado. O álcool, a substância química, ela inibe a memória. Então, ele não sabe sobre isso, tá? Então, gente, olha quantas informações importantes hoje nós discutimos sobre o cérebro do adolescente. É pensar sobre esse cérebro que está sendo reprogramado e que você, quanto pai e mãe, tem obrigação de cuidar do seu filho. Não abandone, tá? É muito mais fácil abandonar e dizer, tá tudo bem, eu não quero me estressar, eu cansei de falar. Não se cansem de falar, porque essa fase vai passar. É uma fase dolorosa, para você e para o adolescente. Não se esqueça disso. É para você, mas também é para o adolescente que precisa de uma aceitação. Quanto não é na família, é no grupo. É no grupo. Ele precisa ser aceito no grupo. E ser aceito no grupo, ele pode correr riscos, tá? Então, cabe a nós educarmos a nossa criança, mostrarmos a nossa criança e saber que a nossa criança, quando entrar na adolescência, vai passar por essa reprogramação neuronal, tá bom? Gente, ufa, né? Olha aqui, 1 hora de live. Gente, muito obrigada. Recebi aqui muitas perguntas. Vou tentar